Olá, eu sou o professor Humberto Elias Lopes, muito obrigado por assistir a essa webaula sobre cadeia de suprimentos e logística. Aqui eu abordarei o tema planejamento, organização e controle na cadeia de suprimentos e na logística. Esses três temas já foram trabalhados por mim em outras webaulas que estão disponíveis no meu canal do YouTube, mas aqui eu quero aplicá-los especificamente à questão da cadeia de suprimentos e da logística. Começando com planejamento, só para recordar, a função de planejamento na gestão é aquela responsável por definir objetivos, metas e planos. Objetivos são onde você quer chegar. As metas é esse onde você quer chegar, acrescido de tempo e também de uma quantificação. Por exemplo, você pode ter como objetivo melhorar a gestão da sua cadeia de suprimentos. Meta: melhorar a gestão da sua cadeia de suprimentos em 20% ao longo dos próximos 6 meses. Isso é uma meta porque você juntou prazo e quantificação. E o plano é a descrição do que você vai fazer para implantar aquele objetivo e para atingir aquelas metas. Então, o planejamento envolve essa definição de objetivos, de metas e de plano. O planejamento ele envolve também recursos e desempenho da empresa. Há uma relação muito forte entre planejar, gerenciar recursos e obter desempenho da empresa. Por quê? Porque o planejamento racionaliza o uso de recursos escassos. Na cadeia de suprimentos e na logística, você lida basicamente com recursos escassos. E essa escassez não quer dizer que esses recursos sejam poucos. Eventualmente, eles podem ser poucos, mas a escassez aí é um termo no sentido econômico, ou seja, os recursos são limitados. A empresa não pode fazer uso de recursos na quantidade infinita que ela eventualmente gostaria de fazer, porque os recursos têm um limite, eles não estão disponíveis à vontade o tempo todo. Então, planejar significa lidar com recursos que são fundamentalmente escassos. E por essa escassez existir, torna-se mais importante ainda planejar, ou seja, definir objetivos, metas e planos. Porque se você não tem recursos ilimitados, então você tem que se planejar a maneira de fazer uso dos recursos que você tem da menor maneira possível. Outro aspecto é que a existência ou ausência de planejamento pode afetar o desempenho da empresa. Uma vez que os recursos são escassos, se você planejar mal, você vai gastar mal esses recursos e isso pode afetar o desempenho da empresa, podendo levá-la a ter um prejuízo, podendo levá-la a gastar os recursos antes do desejado, fazendo com que ela, ou o lado oposto, né? Ela não gaste os recursos no ritmo desejado e no final ela vai ter formação de estoques. Na web-aula sobre estoques eu falo desse tipo de problema. Agora, por outro lado, você não ter planejamento, esse tipo de situação pode ser agravado. Tanto você pode ter falta de recursos, como ter excesso de recursos. Então, planejamento é o que eu sempre digo para os meus alunos. O fato de você planejar não garante que a gerência dos recursos escassos será a melhor possível. Mas não planejar aumenta muito a probabilidade que essa gerência de recursos escassos seja desastrosa. Então, esses dois aspectos do planejamento ligam essa função da administração com a gestão de recursos escassos e com o desempenho da empresa. Então, esse slide é muito importante para você conseguir explicar qual é a relação de planejamento com recursos e desempenho. No caso da cadeia de suprimentos e da logística, o planejamento vai ser importante porque ele vai definir isso que está aí no centro em amarelo, que é o nível de serviço. Eu já falei desse nível de serviço nas outras webaulas de cadeia de suprimentos e logística, então não vou repetir o conceito aqui. Então, o nível de serviço vai ser o determinante para você programar, para você planejar sua cadeia de suprimentos e seus sistemas logísticos. Sem definir qual o nível de serviço que você vai oferecer para o seu consumidor, você não consegue ter esse tipo de programação. E o nível de serviço vai envolver decisões, por exemplo, sobre instalações, sobre os fluxos de informação
que vão circular ali na sua cadeia de suprimentos, os modais de transportes que você vai usar, a política de estoques e manuseio, serviços ao consumidor e uma série de outras variáveis que eu abordei nas outras webaulas. Então, o planejamento da cadeia de suprimento e da logística envolve fundamentalmente você planejar esse nível de serviço, mas planejar no sentido de como operacionalizar aquele nível de serviço para o seu consumidor. Então, isso daí é fundamental quando se fala de planejamento em termos de cadeia de suprimentos e de logística. É a relação fundamental. Planejar é tomar decisões a respeito do nível de serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Bom, então, se essa é a dimensão de planejamento, a outra dimensão importante dentro da cadeia de suprimentos da logística é a dimensão de organização, que é uma função da administração que distribui o trabalho, os recursos e a autoridade na empresa. E essa função de organização vai ter alguns componentes, que são a divisão do trabalho e também a integração do trabalho. Na minha web aula sobre a função de organização, eu falo que ao mesmo tempo que na empresa você divide o trabalho, no sentido de que cada pessoa, cada setor ou cada função vai exercer uma tarefa diferente, essa divisão tem que funcionar de maneira integrada. Então você divide e depois integra. Essa é uma característica da função de organização. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa figura que está aí no seu slide, por favor, não deixe de assistir a minha aula sobre a função de organização que está disponível no meu canal no YouTube. Bom, então como é que funciona essa função de organização na cadeia de suprimentos na logística? Ela vai envolver a definição de atribuições às pessoas. Isso daí é fundamental. Você não consegue gerenciar a sua cadeia de suprimentos e não consegue gerenciar seus processos logísticos sem atribuir funções às pessoas. Isso daí significa dividir o trabalho dessas pessoas, mas de forma que no futuro esse trabalho funcione de maneira coordenada, de maneira integrada, que é o que vai ser especificado pela terceira função que veremos nesta web aula, que é a função de controle, sobre a qual falarei daqui a pouco. Muito bem. Agora, como a gente distribui essas atribuições às pessoas? Existem várias maneiras, várias técnicas para se fazer isso. Ou, no caso de algumas empresas, não existe técnica nenhuma. A coisa é feita no meio na base da tentativa e erro. Aqui eu vou apresentar para você uma técnica que é mais velha do que a Serra da Canastra. Eu aprendi essa técnica quando eu estava na graduação em administração, lá no início da década de 90. Mas é uma técnica que, apesar de antiga, até hoje funciona muito bem. Ela já tem algumas variações, alguns aperfeiçoamentos, mas aqui eu vou apresentar a técnica original, porque eu acho que ela ainda é muito boa para se definir isso que está aí no seu slide. Atribuir funções às pessoas, dar atribuições às pessoas, que é típico da função de organização. Essa técnica é chamada de 5W1H. O W aí vem do inglês, assim como o H. E nós veremos aí o que significa cada um desses Ws e esse H. Bom, o primeiro W é o what, que significa o que será feito. É você definir, primeiramente, o que você deseja fazer. Não faz sentido você dar atribuição a uma pessoa se você não sabe o que ela vai ter que fazer. Então, no gerenciamento da cadeia de suprimentos e da logística, é fundamental você saber exatamente o que você vai fazer. Então, isso é dado pelo primeiro W aí, que é o what. Depois disso, você vai definir o when, que é o quando será feito. Bom, tudo que vai ser feito em termos de cadeia de suprimentos e logística precisa ter uma época certa para ser feita. Esse aspecto aí do when, do quando, é muito relevante, por exemplo, quando você vai estudar a gestão de projetos, porque a gestão dos prazos do projeto é um dos aspectos cruciais para você ter uma gestão integrada de projetos mais eficiente e mais eficaz. Aqui na cadeia de suprimentos da logística, isso também é importante. Não basta você definir o que vai ser feito, você precisa definir quando vai ser feito. Por quê? Eu ligo isso com os recursos escassos da empresa. Uma vez que os recursos são escassos, você vai ter que fazer uma utilização racional e inteligente desses recursos. Traduzindo em miúdos, isso significa que não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que definir
prioridades. A definição de prioridades é exatamente essa dimensão do when, aí da técnica 5W1H. É você definir o que vem agora, o que vai ser feito agora. Então, esse segundo W é extremamente importante em termos do gerenciamento da cadeia de suprimentos e da logística. Depois disso, você tem o terceiro W, que é o where, que é onde será feito. É definir o seguinte: aquele processo, aquela atividade ou aquela tarefa vai ser executada onde? Qual local? Então, isso é muito importante também para definir em termos de gerenciamento da cadeia de suprimentos e da logística. Afinal de contas, você tem uma série de tarefas, de atividades e de processos ocorrendo ali dentro dessa cadeia de suprimento e dentro dos seus processos logísticos. E então, é extremamente importante você definir não apenas o que vai ser feito, mas e também quando vai ser feito, mas também onde aqueles processos, tarefas ou atividades deverão ser executados. Isso te dá uma racionalidade maior na gestão. E principalmente, volta ao ponto, levando em consideração de que os recursos são escassos, é extremamente importante você ter esses 3 Ws aí muito bem definidos. Porque recurso escasso significa gerenciar recursos que não são ilimitados. Então você precisa racionalizar o uso desses recursos. Saber o que fazer, quando fazer e onde fazer é fundamental. Um outro aspecto aí que é muito negligenciado nas empresas e vai compor o quarto W é o why, ou seja, por que será feito. Olha, eu estou cansado de ver empresas desenvolvendo tarefas, atividades e processos dentro da cadeia de suprimentos e dentro da logística sem saber por que aquilo está sendo executado. É muito comum nós termos nas empresas alguma coisa sendo feita e ninguém sabe por que aquilo é feito daquele jeito, naquela hora e por aquela pessoa. Então, quando você vai planejar, quando você vai organizar a gestão da sua cadeia de suprimentos e dos seus processos logísticos, é muito importante você saber que tudo que vai ser desenvolvido ali tem que ter um propósito. Mais uma vez, porque você, na cadeia de suprimentos e na logística, você lida com recursos que não são ilimitados, ou seja, são recursos escassos. A gestão deles precisa ser racionalizada. Então, você não pode se dar o luxo de ter tarefas, atividades e processos sendo executados sem um propósito claramente definido. Porque se você executa essas coisas, você incorre em gastos, sejam eles despesas ou custos. Ora, se não há propósito naquilo que você está fazendo, então significa que você está tendo gastos desnecessários. Então você está tendo despesas ou custos, ou os dois, que você poderia evitar. Se você poderia evitar, você não está fazendo um bom uso dos recursos que são limitados. Então, definir o porquê é extremamente importante. Mas olha, mais uma vez eu adianto, quase ninguém nas empresas chega nesse quarto W aí. Normalmente, as pessoas definem o que fazer, o quando fazer, mas não se preocupam nem com onde fazer e muito menos com porquê. Bom, o último W é o chamado de who, que é o quem fará aquilo ali. Aí entra especificamente a definição da atribuição, que é a função fundamental da organização. Note que o who vai compor o último W, porque antes de você atribuir alguma coisa à pessoa, você precisa definir o que você quer que seja feito, quando será feito, onde será feito, o porquê será feito, para só então você conseguir atribuir aquilo ali a uma pessoa. Olha só, essa técnica aí é muito bacana. Se você cumprir esses 5 Ws aí, você vai ter processos muito mais racionais na sua empresa do que se você não usar. E é uma técnica muito simples. E conforme eu disse, é uma técnica mais antiga do que a Serra da Canastra. Isso daí é ensinado há muitos anos nos cursos de graduação em administração. Ou pelo menos deveria ser ensinado há muitos anos, porque é uma técnica muito interessante para você gerenciar tarefas, processos e atividades e dar uma racionalidade maior à execução dessas coisas dentro da empresa.
Muito bem, então isso daí são 5 Ws, mas faltou uma coisa para completar a técnica, que é o H. O H é o how, que é definido como aquilo que será feito, ou seja, a maneira pela qual você vai fazer aquilo que você definiu lá no 5W, que é outro aspecto importante e que tem muito a ver com a função de planejamento com a qual eu iniciei essa web aula. Ao definir o como, você tem que estabelecer objetivos, metas e principalmente planos, porque são nos planos que você vai definir o como você vai fazer aquilo que você deseja fazer. Então veja bem, essa técnica 5W1H, ela dá uma amarração muito boa lá com o planejamento da cadeia de suprimentos e da logística e também com a organização dessas duas coisas. Então é uma técnica fundamental, muito simples de usar e muito interessante. Bom, agora, não adianta definir tudo isso aí pelo 5W1H, não adianta planejar, se você não souber controlar o que está sendo feito na sua cadeia de suprimento e na logística. E controlar significa fazer um esforço sistemático para gerar informações sobre a execução de tarefas, atividades e processos na empresa e sua articulação com os objetivos e metas propostos. Veja bem, essa função de controle, ela se casa muito bem com o que eu já disse até agora aqui nessa web aula. Você, lá no planejamento, vai estabelecer objetivos, metas e planos. Na organização, você vai atribuir funções, vai atribuir tarefas por meio ou não daquela técnica 5W1H. Aqui no controle você vai monitorar o que está sendo feito na empresa, ou seja, monitorar se aquilo que você planejou e se aquela atribuição de funções que você deu lá na organização estão sendo executadas efetivamente de acordo com aquilo que você definiu como objetivos e como metas. Então a função de controle, ela é muito importante. Não tem nada a ver com aquela ideia que as pessoas têm de que controle é uma coisa autoritária, uma coisa desnecessária. Pelo contrário, o controle é fundamental em qualquer processo administrativo nas empresas. Na cadeia de suprimentos e na logística, o controle ele vai seguir a mesma lógica de qualquer processo dentro da empresa. Ou seja, você vai ter que estabelecer primeiramente parâmetros de desempenho. Ora, se você vai monitorar, se você vai acompanhar o que está sendo feito, é importantíssimo você definir parâmetros para fazer a avaliação desse monitoramento. Afinal de contas, monitorar e acompanhar o que está sendo feito não é só ficar olhando as coisas lá. Você precisa definir se aquilo que está sendo feito está atingindo os níveis esperados de desempenho. Então, para isso, para definir se os níveis esperados de desempenho estão sendo conseguidos ou não, você precisa definir parâmetros de desempenho. Isso é básico. Bom, depois disso você precisa medir o desempenho real, ou seja, aquele desempenho que efetivamente está sendo obtido. A partir daí, você vai comparar o desempenho com os parâmetros, esse desempenho real, aquilo que está acontecendo ali na empresa, com aquilo que você definiu como parâmetros aceitáveis. Se eles estiverem ok, então você continua a execução e isso daí já proporciona um feedback sobre o processo. Você volta lá dizendo, olha, está tudo bem, então se for necessário eu vou estabelecer os parâmetros de novo, você reinicia esse ciclo aí. É essa a ideia do feedback. Porém, se ao comparar o desempenho real com aquilo que era esperado, com os parâmetros esperados, melhor dizendo, se você descobrir que o desempenho está fora dos limites, então você vai implantar medidas preventivas ou corretivas. É preciso atuar ali. Dentro da lógica do controle, você não pode deixar a coisa acontecer errado. Se estiver errado, você tem que, então, implantar medidas ou preventivas ou corretivas. E aí você vai ajustar o desempenho, né, para fazer nova mensuração do desempenho real e, se for o caso, você também vai revisar os parâmetros. Então, na cadeia de suprimentos e na logística, esse processo de controle que aparece aí para você é extremamente importante. Você tem que estar muito atento a ele, porque isso aí é o básico para você conseguir um bom gerenciamento logístico e um bom gerenciamento da sua cadeia de suprimentos. Bom, e aí algumas características do sistema de controle eficaz, né? Controlar não é fazer a coisa sem técnica, sem racionalidade, não. Existem aí algumas características para as quais você deve estar atento. Primeiro,
o controle eficaz tem que ter precisão, ou seja, ele tem que gerar informações válidas. Ele tem que ser rápido, ou seja, ele precisa gerar informações com rapidez. Não adianta nada você estabelecer um sistema de controle absolutamente barroco, no qual a mensuração dos parâmetros é tão complicada, mas tão complicada, que as informações só aparecem para você muito lentamente. Não, o sistema de controle eficaz, ele gera informações com rapidez. Ele tem que ser econômico, ou seja, ele não pode ser caro demais. Não adianta estabelecer o melhor sistema de controle do mundo se você vai gastar muitos recursos para manter aquele sistema de controle. Então a economia é muito importante aí. Ele tem que ser flexível, ou seja, ele deve poder se adaptar às demandas da organização, às novas situações que surgem na organização, na empresa. Ele também precisa ter inteligibilidade, ou seja, as pessoas precisam compreender aquele sistema de controle. Não adianta nada inventar um sistema de controle que ninguém consegue entender como funciona direito. Principalmente as pessoas que gostam de apelar muito para técnicas estatísticas sofisticadas para fazer controle, essas pessoas precisam ficar muito atentas a isso. Você pode usar a técnica com o grau de sofisticação que você quiser, mas aquilo tem que ser transmitido de uma maneira muito clara e muito inteligível para as pessoas. O sistema de controle bom, bem feito, ele é inteligível. Não é aquela caixa preta que ninguém consegue saber direito como funciona. Bom, ele tem que ter aceitação, ou seja, pelo menos a maior parte da empresa deve estar de acordo com aquele sistema de controle. Ele também deve ter critérios múltiplos e razoáveis, ou seja, os parâmetros pelos quais você vai medir o desempenho têm que ser razoáveis. Não adianta nada colocar parâmetros que estão muito acima daquilo que a empresa consegue fazer. Isso vai gerar frustração, vai gerar descomprometimento com a execução daquela tarefa, atividade ou processo. Outro aspecto também é que o sistema de controle tem que ter foco estratégico, ou seja, ele tem que estar articulado com a estratégia global da empresa. Não se admite um sistema de controle desvinculado da estratégia global da empresa, porque isso provoca uma irracionalidade no uso de recursos. Claro, você vai ter um sistema de controle que vai monitorar uma coisa que não é estratégica para a empresa, então isso não faz sentido. Isso é desperdício de recurso. Recursos que, conforme eu já disse várias vezes, são escassos. Bem, você também tem que ter ênfase nas exceções, ou seja, o sistema de controle ele não tem que gerenciar a regra, ele tem que ser programado para gerenciar as exceções. Se você for gerenciar a regra, você vai despender um volume imenso de recursos para manter isso daí. Então, por isso, você gerencia exceção, é muito mais barato. Veja bem que eu falei lá na terceira característica, que o sistema de controle não pode ser caro demais, ou seja, ele tem que ser econômico. Se você montar um sistema de controle baseado na regra e não na exceção, então você vai violar essa terceira característica, porque o seu sistema de controle será muito caro de ser mantido. Por fim, o sistema de controle deve permitir a adoção de medidas preventivas e corretivas, ou seja, ele deve fornecer informações úteis para o gestor para que ele possa adotar as medidas preventivas ou corretivas. Bem, então, com isso daí, com esse sistema de controle eficaz, você consegue fazer um bom acompanhamento da sua cadeia de suprimentos e dos seus processos logísticos. Então, isso é muito importante para que essas duas coisas fluam da maneira esperada. Eu espero que essa web aula tenha sido útil para você, tenha apresentado coisas importantes. Se você quiser mais detalhes sobre planejamento, organização e controle, não deixe de assistir às minhas web aulas específicas sobre essas funções da administração. E, no mais, se você quiser comentar, entrar em contato comigo, eu estou lá no LinkedIn como Humberto Elias Lopes. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.